nos dá a honra e muito agradecemos pelo facto de estar aqui presente. A doutora Rita Figueiras é licenciada em Comunicação Social e Cultural pela Universidade Católica Portuguesa, é mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Comunicação pelo ISCTE e é doutorada em Ciências da Comunicação, especialização em Comunicação Política pela Universidade Católica Portuguesa, onde também é docente desde 1998. Leciona Sociologia da Comunicação na licenciatura em Comunicação e de Comunicação Política no mestrado em Média e Jornalismo. É investigadora na área dos mídias, jornalismo e comunicação política no Centro de Estudos de Comunicação e Cultura e no Centro de Investigação Mídia e Jornalismo. Ainda, quando era estudante universitária, quando se iniciou na área da investigação, portanto, neste Centro de Informação e Documentação, Amílcar Cabral, e desde então tem colaborado em variados projetos, nomeadamente no Instituto de Ciências Sociais e no Observatório Europeu para a Discriminação de Género e Etnia, integrando a equipa portuguesa. Tem diversos livros publicados, muitos capítulos de livros, muitos artigos em revistas científicas internacionais. Portanto, alguém que ainda muito jovem tem um currículo de facto extraordinário e a quem alguém como o Pacheco Pereira há pouco tempo dizia que, a propósito de um dos últimos livros que a doutora Rita Figueiras publicou, dizer que no campo da análise da comunicação política em Portugal havia um antes e um depois daquele livro que tinha sido publicado. Portanto, é alguém que também tem tido uma presença bastante assídua nos mídias, nomeadamente em debates televisivos sobre este fenómeno, e por isso transmitir aqui o nosso agradecimento por partilhar a sua experiência, o seu saber nesta área que o currículo fala por si. À minha esquerda tenho o nosso camarada meu, Paulo Simão, que, como sabem, está à frente também de um projeto de comunicação no seio do Partido Socialista, é ele que será o diretor do jornal Cartaz Socialista. Também ele é o nosso homem da nossa comunicação, tem estado encarregue dos trabalhos de comunicação e, portanto, é com gosto também o temos aqui connosco na mesa. Sem grandes demoras, passaria a palavra à doutora Rita Figueiras. Obrigada. Antes de mais, boa noite a todos os presentes e, antes de iniciar esta apresentação, agradecer o convite da parte do Dr. Pedro Magalhães Ribeiro, quando me convidou para vir cá falar um pouco sobre estas questões, e a quem agradeço, obviamente, e a presença de todos também, com certeza, nesta noite de sexta-feira. O que nós combinámos, pensámos que seria mais interessante, é uma breve apresentação, assim sobrevoando um pouco algumas das questões consideradas mais relevantes aqui na campanha de Barack Obama, e depois o mais interessante certamente será a conversa que todos possamos ter e questões que queiram colocar, e que será de certeza muito mais interessante esse debate e uma conversa mais viva. Então a ideia é trazer aqui o Barack Obama, como toda a gente sabe, tal como também já foi referido, o fenómeno mundial que todos nós conhecemos, e para além de ser um fenómeno mundial que já por si, já com certeza, já é algo de relevo, a rapidez como se o tornou, não é? E essa é também uma questão aqui fundamental. Se pensarmos quando o Barack Obama anunciou a sua candidatura, a maioria dos americanos não fazia a mínima ideia quem ele era, nem sequer as pessoas do estado de onde o Barack Obama tinha sido eleito para o Senado, portanto era um perfeito desconhecido entre os americanos. No ano seguinte, mesmo já durante a parte mais ativa da campanha, nomeadamente na fase das primárias, a maioria também dos europeus não fazia a mínima ideia quem era o Barack Obama, não é? E num instante não há quem não saiba, no mundo inteiro, seja na África, seja na Austrália, seja no Oriente, onde quer que seja, toda a gente sabe quem é o Barack Obama, toda a gente conhece a sua história de vida, toda a gente conhece a sua família, não é? Portanto, de facto, um fenómeno incontornável e, acima de tudo, também pela rapidez com que se tornou conhecido de todos nós. E para esta questão, para percebermos também parte do conhecimento e de onde veio o interesse e a capacidade que o Barack Obama teve de galvanizar o mundo inteiro em torno da sua própria candidatura e da sua eleição, não é? No fundo foi uma espécie de eleição do presidente de todos nós, não só dos americanos, mas também um pouco de todos nós. Vamos fazer um pouco aqui esta história e levantar algumas ideias-chave em relação à sua campanha. E, para começarmos, para vermos um pouco de onde é que partimos, vermos um pouco os números, estes dados, que dão a dimensão da magnitude do que nós estamos aqui a falar quando pensamos nesta eleição. Se pensarmos que foram enviados, tal como aqui estão assim um levantamento de alguns dos dados assim mais fortes,
13 milhões de endereços de e-mail que foram coligidos das pessoas que se disponibilizavam dar para depois receber informação ao longo da campanha, das atividades, também dos temas fortes que iam sendo desenvolvidos para receberem essa informação. 1 milhão de e-mails que foram enviados, são muitos e-mails enviados, não é? 1 milhão também, 3 milhões de subscritores para SMS, para as pessoas receberem continuamente SMS para estarem sempre informados de todos os desenvolvimentos da campanha. Também a média de 20 SMS enviados por mês, a quantidade imensa de chamadas que foram feitas, nomeadamente nos últimos 4 dias de campanha, que são muitas chamadas telefónicas feitas, e também termos esta última ideia do que é que foram, naquele mesmo dia da eleição, no dia 4 de novembro de 2008, todas aquelas pessoas que eram subscritoras receberam 43 SMS nesse mesmo dia, no dia da eleição. Portanto, muitos números e números que dão muita noção do que é que foi a magnitude desta campanha. Tal como estes dados que aqui estão, que são referentes ao site do Barack Obama, que teve uma média de 8,5 milhões de visitas mensais, também muitas visitas, 2 milhões de perfis criados das pessoas que se associavam ao site e que também queriam participar nesta campanha, 35 mil grupos de voluntários que foram sendo estruturados ao longo de toda esta eleição, 400 mil blogs, 200 mil eventos offline, portanto, tudo a expressão dos grandes números. Aqui também a ideia de que foram 6,5 milhões de dólares recolhidos pela internet, voluntariamente dados pelas pessoas, e dados muito interessantes porque a maioria deste dinheiro foi feito, digamos assim, de doações de 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, portanto, mais do que a quantidade, era a vontade que as pessoas tinham de participar e sentirem também que estavam a contribuir elas próprias para esta mesma eleição. E aqui também, outros dados para terminar esta fase só de bombardeamento de números, digamos assim, vermos nestas 4 redes sociais onde o Barack Obama esteve com uma presença muito forte, no Facebook, no MySpace, no YouTube e no Twitter, para já a quantidade imensa de amigos, digamos assim, de vídeos que foram colocados no YouTube, a quantidade imensa de seguidores, de vídeos vistos. É esmagador o número do Barack Obama e mais esmagador é quando pensamos por contraponto ao John McCain, que não teve números fracos, não é o John McCain que tem números fracos, é o próprio Barack Obama que tem números avassaladores, digamos assim, não é? E, portanto, vendo só estes pequenos dados que aqui muito sucintamente apresentei, para ter um pouco a noção, digamos assim, do que é que foi, de facto, esta campanha esmagadora, a grandeza dos números desta campanha, e ver também dá um pouco a noção do que é que foi a organização e o êxito também que esta campanha aqui evoca. E essa ideia de que, de facto, esta campanha que evoca estes grandes números e que demonstrou uma capacidade organizativa muito acima do que eram todas as campanhas que tinham feito até então, o que normalmente se pensa é que, de facto, Barack Obama revolucionou a forma de fazer campanhas eleitorais, o que não é necessariamente verdade. E isso é que penso que será o mais interessante ver, que é um pouco fazer a desconstrução do mito que existe em torno do Barack Obama e em torno também da sua campanha. Porque, em rigor, Barack Obama obviamente não inventou nada do zero, o que soube foi, obviamente, com certeza, sobre arrojar em alguns momentos e que houve alguma coragem de fazer coisas um pouco diferentes do que toda a gente tendia a fazer.